Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para acólitos. Para acólitos e para aqueles que gostariam de saber sobre essa função na missa, na igreja. É um vídeo também para equipes de celebração. Antes de falar das funções do acólito, que é tema deste vídeo de hoje, eu convido você que passa por esse canal, não é inscrito nele ainda, a se inscrever. Você pode apertar um link que tem aí embaixo escrito inscreva-se, depois apertar um sininho, porque se você aperta esse sininho, você receberá notificações cada vez que eu postar um vídeo novo. E toda semana tem vídeo novo nesse canal, com temas variados sobre a nossa igreja. Vamos lá então com o tema funções dos acólitos. Eu já fiz alguns vídeos sobre este tema. Se você quer vê-lo, é só entrar na playlist do canal e lá você vai ver um bloco de vídeos só para acólitos. Algumas funções eu já falei, mas hoje eu quero trazer de um modo bem resumido para facilitar a vida de acólitos. Sobretudo para acólitos que está iniciando na função, mas também para acólito que já está aí há bastante tempo na função do acolitato. A primeira coisa que eu quero destacar neste vídeo é que na celebração eucarística, na missa, existem funções que podem ser do acólito, que podem ser dos coroinhas e que podem ser dos messes, dos ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Como definir essas funções e saber quem é que faz o quê, para não ter dúvidas, desavenças. O mais importante é que se faça uma reunião com os coordenadores desses três ministérios e defina quem é que faz o quê. Qual é a função do messe, quais são as funções dos coroinhas e quais são as funções dos acólitos. A que eu vou trazer aqui hoje, todas são funções de acólitos, mas pode ser também de coroinha. Vale lembrar que os coroinhas geralmente são menores, às vezes são crianças pequenas demais, e algumas funções não cabem a eles. Por isso tem que ser para uma pessoa maior, que são os acólitos, que são adolescentes, que são jovens, que são adultos. Então vamos lá com algumas dessas funções. Mas antes também, eu estava me esquecendo, sobre a veste dos acólitos. Para diferenciar dos coroinhas e dos messes, é importante que o acólito tenha uma veste específica. Qual é a veste do acólito? A veste mais usada do acólito é uma túnica preta com um sobrepeliz branco por cima. Essa é a mais usada aí na maioria das paróquias, na maioria das dioceses, enquanto que os coroinhas é uma túnica vermelha com um sobrepeliz branco. Essa é a diferença. Vamos lá então com as funções. Eu selecionei aqui algumas funções pela sua nomenclatura e vale lembrar que é bom a gente ter sempre de memória essa nomenclatura. Então, se você não é acólito, mas está assistindo esse vídeo, grave bem esses nomes, que quem ouve pela primeira vez acha muito estranho esses nomes que são dados para essas funções. A primeira delas é a função de cruciferário. Cruciferário, aquele que leva a cruz processional. Então, aquela pessoa que leva a cruz processional no início da missa, no final da missa, é chamado de cruciferário. Então, a função de cruciferário, ela deve ser uma função do acólito, porque geralmente as cruzes processionais, elas são grandes, são pesadas. Então, você pedir para uma criança levar é meio complicado. Não é proibido um coroinha levar a cruz processional,
Mas o mais indicado é que seja um acólito, porque o acólito já tem um pouco maior do que o coroinha. Então, na procissão de entrada, quando o acólito ele vai à frente da procissão com a cruz, quando ele chega à frente do presbitério, qual que deve ser a postura? Eu já vi em diversas paróquias o cruciferário chegar e já colocar a cruz no seu lugar e ir para o seu lugar. Essa não é a função mais correta. A função mais correta é ficar em pé na frente do altar, virado para a assembleia com a cruz, até toda a equipe de celebração entrar, fazer a vênia ou reverência. Depois que todos fizerem a vênia ou reverência em frente ao altar e em frente à cruz, aí sim o cruciferário pega a cruz e coloca no seu suporte ao lado do altar. Essa é a recomendação básica. Então essa é a função do cruciferário. Depois nós temos também a função de librífero. Grave bem esse nome, librífero. Libro, lembrando então que é aquele que é responsável pelo livro ou pelos livros litúrgicos. Nós temos 2 livros litúrgicos que são o lecionário, que é o livro das leituras, e o missal romano, que é o livro de altar, e tem um terceiro também, que é o evangeliário. Então, se na missa tem um librífero, esse librífero pode ser um um acólito, até porque hoje, agora, o missal romano ficou muito pesado e não é qualquer criança que consegue segurá-lo. Então, a função de librífero, ela pode ser também uma função do acólito. Pode ser de coroinha, não tem problema. Mas, como o livro é muito pesado, ela deve ser, é mais recomendado que seja uma função do acólito, de librífero. Outra função do acólito, e essa tem que ser do acólito, não pode ser de coroinha, porque é tanto quanto perigosa, é a de turiferário, aquele que carrega o turíbulo, aquele que é responsável pelo turíbulo. Vale lembrar que o turíbulo tem brasa, tem fogo, então ele é um tanto quanto perigoso. Tem que ser uma pessoa já maior para lidar com ele. Então, sempre a função de turiferário deve ser uma função do acólito. O coroinha pode auxiliar o acólito como naveteiro, aquele que está com a naveta, com o incenso, mas quem vai manusear, carregar, abastecer e manusear o turíbulo, acendê-lo também, é sempre o acólito. Então essa é outra função. Outra função que cabe ao acólito é a de seroferário. Seroferário, lembra cera, vela, aqueles que são responsáveis pelas velas, as velas de altar, a vela da procissão ou o círio pascal. Lembrando que no tempo pascal, em lugar da cruz, pode entrar o círio pascal aceso. E aí então sempre é importante que seja um acólito, para não correr o risco de algum acidente com fogo, com parafina de um coroinha. Então, se tem procissão com o círio, entrada com o círio, no tempo pascal, sempre é importante que seja um acólito. Ou mesmo se tiver o acendimento solene do círio no momento da missa, no início da missa, que seja feito por um acólito. Então, a função de seroferário, ela cabe também ao acólito e ao coroinha. Agora, segurar as velas na hora da proclamação do evangelho, essa função pode ser do coroinha. Então, percebe que dá para dividir, é só definir quem é que vai fazer o quê. A outra função, que é de acólito, é a função de caudatário. Você já ouviu falar nessa função? Antigamente, essa função, os celebrantes, os bispos, os padres, tinham uma veste com uma cauda gigantesca, né? Então tinha que alguém ficar segurando. Mas essa função não foi extinta,
Porque ainda hoje, quando se está incensando, aquela pessoa que segura a ponta da casula do padre é o caudatário. Então é essa pessoa que deve ser sempre um acólito, porque um coroinha às vezes não tem essa habilidade. Se ele for treinado, tudo bem, não tem problema que seja um coroinha, mas é uma função que pode ser feita pelo acólito e o nome dela ainda é de caudatário. Depois a outra função é a de mitrífero. Aí já é uma missa com bispo, que tem a mitra do bispo. Quem é que tira a mitra do bispo, segura a mitra do bispo naqueles momentos que ele não está utilizando durante a missa? A pessoa que é encarregada de cuidar da mitra do bispo chama-se mitrífero. Então essa função pode ser de um acólito, pode ser de um coroinha. Se for de um coroinha, o cerimoniário, porque geralmente missa com bispo tem cerimoniário, um acólito que faz a função de cerimoniário, que é responsável por toda a celebração. Então o cerimoniário vai lá no momento correto, tira a mitra do bispo, entrega para o coroinha, que é o mitrífero, e ele segura, ou então um acólito. E depois tem a função também de baculífero, que é outra função em missas com bispo, quando o bispo está presidindo a missa, seja numa missa de crisma, seja numa outra missa que o bispo esteja presidindo, tem sempre o mitrífero, que é aquela pessoa que o baculífero, aquela pessoa que segura o báculo, enquanto o bispo não está utilizando, porque ele entra na procissão com o báculo, ele faz a homilia segurando o báculo, mas tem momentos que ele não está segurando o báculo, aí tem que ter alguém responsável pelo báculo, então essa pessoa tem o nome, essa função de baculífero. Então estas são algumas das funções dos acólitos. Existem outras, mas essas são as básicas. Lembrando também que o librífero, eu esqueci de dizer isso na hora, é aquele acólito que, além de ser responsável pelo livro do altar, o missal romano, ele, na hora, é que vai virar as páginas para o celebrante, o presidente da celebração, ele vai apontar aonde que está, porque isso é importante, né? Sobretudo agora, com o novo missal, com a nova edição, algumas coisas mudaram, ficaram fora de lugar que nós estávamos acostumados como padre. É importante que esteja alguém ali orientando, então o acólito fica sempre do lado esquerdo, ali apontando com o dedo, virando as páginas na hora certa, acompanhando a liturgia. Então, o acólito que faz essa função, geralmente é o acólito librífero. Essa é a função dele também. Então, estas são algumas orientações. Se você quiser saber mais sobre as funções de acólito e de outros membros de equipe de celebração, eu recomendo para você este livro aqui, ó. Este livro é um livro para as equipes de celebrações ou aqueles que ajudam diretamente na ação litúrgica da missa, aqueles que têm um papel importante para que a celebração transcorra harmonicamente e em perfeita sintonia com a liturgia. Então, desse modo, este subsídio ele vem ajudar os membros das equipes de celebração a atuar conforme as normas litúrgicas da igreja, a fim de que a celebração transcorra dentro das orientações da sagrada liturgia da igreja. Então, trata-se de um excelente material para a formação de equipes, não só para acólitos, mas também para coroinhas, para messes, para diáconos, para leitores, comentaristas,
cerimoniários, enfim, uma série de membros de equipes de celebração, equipes de canto litúrgico, equipes de multimídia. Então esse livro foi a Paulus que publicou e o título dele é Funções e Ministérios na Missa. Grave bem o título, Funções e Ministérios na Missa. A editora que publicou é a Paulus. Você pode entrar no site da editora Paulus e fazer o seu pedido. Você pode se dirigir a uma livraria Paulus mais próxima e adquirir lá o seu subsídio. Ou você pode ligar nos números que tem na página da editora e pedir pelo correio. A editora vai enviar para você. É um livro muito importante para quem ajuda na missa. Coordenadores e agentes de pastoral, membros de equipes de celebração, de equipes litúrgicas. Então, não esqueçam, Funções e Ministérios na Missa, editora Paulus, o autor sou eu, Padre José Carlos Pereira. Por hoje é isso. Eu deixo aqui meu abraço, a minha bênção. Deixa aí embaixo os seus comentários. Diga como que é, diga como funciona o acolitato aí na sua paróquia, na sua comunidade. Se você é acólito, pode escrever também quais as funções que você desempenha aí. Diga também se já houve algum desentendimento entre acólitos, mestres e coroinhas na sua comunidade, porque isso é muito comum quando não há diálogo, quando as equipes não definem papéis, funções, porque elas são muito parecidas. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.